Olá, caros amigos. Hoje damos início aí a uma nova etapa do nosso curso de Direito Civil. Falávamos até então sobre a teoria geral dos contratos, né? E aí encerramos com aquelas duas aulas que fizemos de exercício. Passaremos agora, portanto, a analisar os contratos em espécie. Então, o legislador civilista, ele contempla 23 espécies contratuais. Logicamente aqui que a gente não vai estudar todas as espécies contratuais. Por quê? Alguns contratos, como por exemplo, agência, distribuição, próprio contrato de corretagem, são contratos que pertenciam ao direito comercial. Isso aí deve ser estudado mais no direito empresarial. E, por outro lado, esses contratos não caem muito em provas de concurso. Então, eu vou pegar, claro, os contratos mais importantes, mas a gente vai ver aí a grande maioria dos contratos em espécie. Muito bem. O primeiro contrato em espécie, lá tipificado no artigo 481 e seguintes, é a compra e venda. É, sem sombra de dúvidas, o contrato mais importante que a gente tem, o mais comum, o mais usual, né? Todo mundo compra, todo mundo vende um determinado objeto, um determinado produto. O contrato de compra e venda, portanto, diz o legislador, que é aquele contrato em que uma das partes, denominada vendedor, se compromete a transferir a propriedade, o domínio de um certo bem, e a outra parte, que vai ser denominada compradora, se compromete, por sua vez, a pagar o respectivo valor em dinheiro. Então, eu tenho aí uma compra e venda, né? A compra e venda nada mais é do que uma troca de um objeto pelo seu respectivo valor, pelo seu preço em dinheiro. Dê uma olhada aí no artigo 481, pessoal. Olha só. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes, e esse contratante aqui, olha, que se obriga a transferir o domínio, eu vou chamá-lo, portanto, de vendedor, né? Vendedor, quem está vendendo. Tem até outro nome para ele também, que às vezes vocês vão ver, né? Olha, alienante, né? Quem está vendendo, quem está alienando a coisa. Então, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa. Pessoal, domínio, quando é para bens corpóreos, é sinônimo de propriedade. Então, pelo contrato de compra e venda, uma das partes se obriga a transferir a propriedade de certa coisa e a outra parte, que eu vou chamar aqui de comprador, né? Olha. Comprador, ou então a gente vai ver com outro nome também, adquirente. Se obriga também a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 482 também continua na conceituação, né? Olha, a compra e venda, quando ela é pura, ou seja, quando não há nenhuma condição, por exemplo, nenhum requisito em relação à eficácia, ela vai considerar-se a obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem, não, né, pessoal? Aqui houve um erro aqui, na verdade, desde que as partes acordem, né, no objeto e no preço. Então vejam vocês, para que exista a compra e venda, basta que as partes acordem, o que significa dizer declarem a vontade em relação ao preço e em relação ao objeto. Imaginem vocês que hoje eu desejo vender o meu automóvel. Então eu pergunto para um colega meu e digo, olha, eu estou vendendo o meu carro custa 10 mil reais e eu gostaria de vendê-lo. Está aí a minha declaração da vontade, né? Eu pretendo ser o vendedor. O meu amigo, por sua vez, ao escutar a minha declaração da vontade, ou seja, a minha proposta de contratar, ele diz, pois eu aceito pagar os 10 mil reais pelo seu carro. Nesse momento, houve o acordo de vontades. E a partir deste momento, temos já contrato de compra e venda. Tá, mas eu posso até dizer para o meu amigo, olha, eu vou e já combinamos o preço, já combinamos a coisa, que é o carro, mas eu só vou entregar para você o carro na próxima semana. E o meu amigo talvez me diga, pois eu vou pagar o preço também na próxima semana. Vejam vocês que o contrato de compra e venda existe hoje. A compra e venda é quando as partes acordam em relação ao preço e em relação ao objeto. Muita atenção que muita gente pensa que hoje eu teria, por exemplo, um contrato de promessa de compra e venda. Não, a compra e venda já é pura, ou melhor, já é perfeita e obrigatória, desde que as partes acordem em relação ao preço e em relação ao objeto. Promessa de compra e venda poderia fazer, se eu fizesse um contrato preliminar, objetivando num futuro remoto fazer um outro contrato, este chamado de definitivo. Aqui não. Hoje eu tenho um contrato de compra e venda e na próxima semana, quando eu entregar o carro,
Na próxima semana, quando eu entregar o carro, eu estarei cumprindo as obrigações do meu contrato de compra e venda. Então, vou colocar aqui a classificação da compra e venda. Olha só. Compra e venda. Uma das partes se compromete a transferir o domínio, a outra a pagar o respectivo preço. Então, eu tenho 3 requisitos básicos para a compra e venda. Olha, eu preciso que exista a coisa, eu preciso que haja o preço e eu preciso que haja o acordo de vontade, o consentimento entre as partes. E aí eu tenho, portanto, pessoal, requisito específico de validade da compra e venda. A compra e venda eu preciso de 3 elementos: res, precium et consensus. Ou seja, haverá compra e venda quando há o acordo de vontade, consentimento, em relação ao objeto e em relação à coisa. Daí a gente já pode tirar algumas observações, né? Por exemplo, a compra e venda será nula se não existir o objeto. Faz todo sentido, né? Eu estou vendendo o meu carro por 10 mil reais. Qual carro? Nenhum, eu não tenho. Compra e venda é nula. Faltando um desses requisitos, a consequência é nulidade. Eu estou não vendendo o objeto porque eu não estou cobrando o preço. Ora, se eu não estou cobrando o preço, não vai ser compra e venda. Então, eu vou estar dando de presente, isso é contrato de doação, é outro contrato. E, é claro, o acordo de vontades, né? São os 3 elementos, requisitos de validade, que somam-se àqueles do artigo 104, que a gente já estudou. Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Muito bem. Eu posso iniciar o estudo da compra e venda analisando a sua classificação. A compra e venda, vou colocar aqui no quadro, olha. A compra e venda é um contrato bilateral. E aí vem a primeira classificação, né? Olha, os contratos, eles podem ser bilaterais ou unilaterais. Só lembrando, hein, pessoal? Os contratos bilaterais são aqueles que geram obrigações para ambas as partes. Os unilaterais são aqueles que geram obrigação somente para uma das partes. Quem tiver dúvida, aí eu aconselho até que retorne aí umas aulas, quando a gente falava na teoria geral dos contratos sobre classificação dos contratos. Lá eu explicava o que é um contrato bilateral, o que é um contrato unilateral. Tá, a compra e venda é bilateral porque gera obrigação para ambas as partes. Qual é a obrigação principal do comprador, do adquirente? Pagar o preço. Qual é a obrigação principal do vendedor? Entregar o determinado objeto. O vendedor ainda tem 2 obrigações que são acessórias, não é? Responder pelos vícios redibitórios e responder também pela evicção. Então, primeira classificação, o contrato é bilateral. Esse contrato bilateral eu posso chamá-lo também de sinalagmático. Sinalagmático. Bom, se o contrato é bilateral, consequentemente o contrato também será oneroso, não é? Contrato oneroso é aquele que gera vantagens para ambas as partes, não é? Bilateral, unilateral tem a ver com obrigações, oneroso, por sua vez, tem a ver com vantagens. Qual é a vantagem que tem o comprador? Ele vai exigir o objeto. Qual é a vantagem que tem o vendedor? Ele vai exigir o preço. Vantagem para ambas as partes, contrato oneroso. E aí eu já disse a vocês, não é? Todo contrato bilateral é, por sua vez, um contrato oneroso. Muito bem, um contrato bilateral, oneroso, compra e venda se aperfeiçoa com o acordo de vontades, portanto, é contrato consensual. E aqui eu peço atenção, senhores, que essa pergunta aqui cai muito em concurso. Olha só. A pergunta que cai é: a compra e venda é caracterizada como contrato real? Ou seja, o contrato de compra e venda só existe quando há entrega do objeto? Muita gente acha que sim, pessoal, mas é falsa a questão. Vejam vocês, se eu penso numa compra e venda à vista, na hora que eu estou comprando esse pincel, por exemplo, eu já estou pagando o preço. E a parte que se propôs a me entregar o objeto já está me entregando. Parece ser contrato real, não é? Mas pela leitura do 481 e pela leitura do 482, a compra e venda, quando pura, torna-se perfeita e obrigatória quando as partes acordam em relação ao preço e objeto. Entregar o objeto pode ser momento posterior, pode até mesmo ser juntamente com o acordo de vontades, mas a compra e venda se aperfeiçoa
com o acordo de vontades e não com a entrega do objeto. Entrega do objeto são contratos reais, lembram? E eu disse a vocês, a maioria dos contratos são consensuais, à exceção de comodato mútuo, que são empréstimos, não é? Comodato mútuo, depósito e contrato estimatório. Então, esses 4 aí, quando a gente for estudar, a gente vai ver que eles são reais, diferentemente dos contratos consensuais. Tá, compra e venda é consensual. Muito bem, os bilaterais e onerosos, eu me pergunto, na outra classificação, se os bilaterais e onerosos são comutativos ou aleatórios. Lembram? Os comutativos são aqueles que as partes sabem de antemão o valor, o tamanho das suas prestações, e os aleatórios são aqueles que dependem da alea, dependem de um futuro incerto, né? Dependem da sorte, como, por exemplo, o contrato de seguro, os contratos diferenciais, contrato de jogo ou aposta. E é claro que a compra e venda, em princípio, num primeiro momento, é um contrato comutativo. Contrato comutativo. Só lembrando, olha só, aqui tem uma exceção que a gente já estudou, não é? A exceção aqui se refere às vendas aleatórias, lá do 458, né? Emptio spei, emptio rei sperate, venda de coisa existente, mas exposta a risco, né? Então, olha, bilateral, oneroso, consensual, comutativo, solene ou não solene, hein, pessoal? Solene tem a ver com aquela formalidade que é ad substância, né? Existe alguma formalidade pré-estabelecida pelo legislador para a existência de um contrato de compra e venda? Existência não, perdão, para a validade de um contrato de compra e venda? E a resposta é, num primeiro momento, não. A compra e venda, como a maioria dos contratos, são contratos não solenes. É bem verdade que eu poderia perguntar assim, olha, compra e venda de imóveis cujo valor supera 40 salários mínimos. Ah, aí é contrato solene, está lá no artigo 108, né? Então, num primeiro momento, a compra e venda é um contrato não solene. Bilateral, oneroso, consensual, comutativo, não solene. Posso até colocar uma outra classificação aqui, por exemplo, contrato típico, né? Típico por quê? Porque ele está tipificado, ele está previsto no Código Civil, né? Contrato típico, por sua vez. Muito bem, vamos fazer a leitura dos primeiros artigos da compra e venda, que o legislador trabalha da seguinte maneira. Ele dá o conceito do contrato de compra e venda, depois ele vai falar um pouquinho dos elementos constitutivos, ou seja, ele vai falar um pouquinho da coisa, depois fala um pouquinho do preço. Eu preciso lembrar com vocês um único artigo depois que vai dizer o seguinte: se o preço for deixado ao exclusivo arbítrio de uma das partes, a compra e venda será nula. E aí muita gente se assombra com esse artigo. Ah, como assim? Se o preço for deixado ao exclusivo arbítrio de uma das partes, a compra e venda será nula. Sim, mas não é uma das partes quem determina o preço? No caso, o vendedor, né? Eu estou vendendo meu carro e estou pedindo o preço X. Não, mas o que o legislador está dizendo é, depois de o contrato ser feito, eu não posso deixar que uma das partes fixe unilateralmente o preço. Então, o que fará com que a compra e venda se torne nula é, por exemplo, eu vender o objeto e colocar a seguinte cláusula: pague o que você me quiser, por exemplo. Ou então eu vendo um objeto, contrato perfeito, e depois eu digo, não, o preço eu ainda vou pensar. O preço eu vou dizer mais tarde. Esta cláusula contratual fará com que todo o contrato de compra e venda seja nulo. Tá, vamos para os artigos, então, para a gente depois falar mais sobre a compra e venda. 481, 482, já comentamos. 483, o legislador começa a falar da coisa, né? Res. A compra e venda pode ter por objeto uma coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir um contrato aleatório, e aí eu estaria diante das vendas aleatórias, né? Lá dos artigos 4, 5, 8 e seguintes, né? Venda de esperança, venda de coisa esperada, etc. 484 trata de uma modalidade especial da compra e venda, a chamada venda por amostras.
Muito simples, né, pessoal? Olha, se eu estou vendendo algum objeto e eu tenho a amostra desse objeto, então a pessoa vai me comprar o objeto sem analisar. Ela só vai ver a amostra que eu tenho do objeto. Logicamente que eu me comprometo a entregar o objeto com as mesmas qualidades da amostra que eu apresentei previamente. Isso aí me parece bastante óbvio, né? 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. E aí, se houver divergência, eu vou para o parágrafo único, né? Prevalece a amostra, o protótipo ou modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. 485, então a gente falou da coisa, aqui o legislador começa a falar do preço, né? Ou seja, precium. São os dois elementos, né? A fixação do preço pode até ser deixada ao arbítrio de uma terceira pessoa. Ou melhor, a fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, se os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, porque aí não vai ter a fixação do preço, né? Salvo quando as partes acordarem, salvo quando acordarem os contratantes, que designarão aí uma outra pessoa. Então vejam vocês, havendo a ausência da coisa, havendo a ausência do preço, a consequência do contrato de compra e venda é nulidade. 486. Também se poderá deixar a fixação do preço a uma taxa de mercado, por exemplo, nada impede, ou de bolsa em certo e determinado dia e lugar, mas haverá necessariamente que haver o preço lá na frente, né? 487. É lícito às partes fixar o preço também em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de uma objetiva determinação. 488. Convencionada a venda sem a fixação do preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Na falta de um acordo, parágrafo único, por ter havido diversidade de preço, vai prevalecer aí o termo médio, né? E vejam o 489, esse aqui é importante, hein, pessoal? Foi o artigo que eu comentei, né? Olha só. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Esse artigo aqui já caiu em prova de concurso, pessoal. Nulo vai ser o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Até mesmo porque se eu deixo ao arbítrio exclusivo de uma das partes, eu vou ter aqui um direito que é puramente potestativo, né? E a gente já viu que cláusula contratual que estabelece direitos puramente potestativos são cláusulas contratuais nulas. Só que aqui o legislador foi mais longe. Não é a cláusula contratual que será nula. Aqui a nulidade abrangerá todo o contrato de compra e venda. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor, as relativas à tradição. Aqui a cláusula é dispositiva, né? Ou seja, permite que o contrato estabeleça de forma diversa. 481, não sendo a venda crédito, o vendedor não será obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Ora, isso aqui nada mais é do que a aplicação da exceção, né? Ou seja, da exceptio non ad implete contractus, lá do artigo ad implete, né? Contractus, lá do artigo 476, que a gente também já conversou, né, pessoal? Já discutimos. 492. Até o momento da tradição, então, a compra e venda é um contrato em que o vendedor possui o objeto e ele vai se comprometer a entregar esse objeto ao credor, né? Mediante o recebimento do preço. Então, eu aplico aqui na compra e venda a regra do res peri in domino. Ora, até a tradição, o objeto ainda pertence ao vendedor. Com a entrega desse objeto, ele passa a pertencer ao credor, né? Então, o 496 só está repetindo a regra geral. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor. E por quê? Simplesmente porque ele é proprietário ainda, não é? Res peri in domino. Res peri in domino.
E os riscos do preço correm por conta do comprador. Por quê? Porque até a entrega do dinheiro, o comprador ainda é proprietário, né? Parágrafo 1º. Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. Olha, por quê? Porque se eu já fiz a disposição, se eu já coloquei à disposição do comprador, é como se eu estivesse transferindo propriedade, né? Parágrafo 2º. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiverem mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e modo ajustados. Nada de difícil aí nesses artigos, né? 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda. Regra geral, né, pessoal? Lugar do pagamento, ora, se eu tenho que entregar e a coisa foi vendida, se eu não estipulei onde é o lugar, é porque eu devo entregar no local onde a coisa estava situada, onde a coisa existia, né? Só vou ler esses mais 2 artigos para a gente parar no 496, porque aí a gente vai entrar num outro tema. Então, olha só. 494. Se a coisa for expedida para um lugar diverso, por ordem do comprador, pessoal, se é por ordem do comprador, quem é que vai pagar as despesas? Por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar. 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar a entrega da coisa até que o comprador lhe dê uma caução no tempo ajustado. Muito bem, vou colocar aqui uma outra página para a gente entrar aqui num outro tema, pessoal. Analisamos aí o conceito de compra e venda. Agora a doutrina estuda as limitações à compra e venda. Muito bem, olha só. Estudar as limitações da compra e venda é analisar algumas situações em que haverá falta de legitimidade, o que significa dizer que eu sou capaz e posso vender o objeto, mas eu não poderei vender o objeto para determinadas pessoas. A falta de legitimidade significa fazer com que aquele contrato não possa ser realizado perante ou para algumas pessoas. Então, por exemplo, eu posso vender um objeto que é meu para quem eu quiser, mas haverá uma limitação se o ascendente deseja vender o objeto ao seu descendente. Eu sou o proprietário de um objeto, mas eu sou o coproprietário desse objeto. Bom, então eu tenho uma fração ideal desse objeto. Eu só posso vender a minha fração ideal oferecendo primeiramente ao outro coproprietário. E por sua vez, algumas pessoas que, em razão do seu ofício, não podem adquirir o objeto de uma outra pessoa. Então, por exemplo, o juiz da causa, ele não pode adquirir o objeto que foi penhorado, porque senão haveria conflito de interesses, né? Nem o juiz, nem os servidores, nem o oficial de justiça, ninguém. O servidor público, por exemplo, não pode adquirir os objetos que são colocados à sua disposição para ele poder trabalhar, porque senão ele faria tudo para adquirir por menor preço, né? O tutor, por exemplo, não pode adquirir os bens da pessoa pelo qual ele tutela, né, do seu tutelado, porque também haveria choque aí, conflito de interesse. Então vamos analisar essas situações. A primeira delas que eu vou colocar para vocês é a venda de ascendentes a descendentes. Questão muito importante, inclusive, pessoal. Olha só. Então as limitações correspondem a uma ausência, a uma falta de legitimidade, hein, pessoal? Não tem nada a ver com incapacidade, né? Eu posso sim vender, sou capaz, mas para determinadas pessoas, talvez eu não possa. Então, falta-me aí legitimidade. Tá, a primeira situação. A venda de ascendentes a descendentes. Venda de ascendentes a descendentes. Ora, por que há uma limitação na venda de um ascendente, na venda de um objeto, do ascendente para os seus descendentes?
Porque imaginem vocês que a compra e venda nada mais é do que a troca de um objeto pelo seu respectivo valor. Então o legislador ele não se preocupa em limitar muito a compra e venda, porque eu não vou estar desfalcando o meu patrimônio com a compra e venda. Se o meu patrimônio é 100 mil reais, que corresponde aí um carro, um pequeno imóvel, mais algum dinheiro no banco, etc. Enfim, se eu pego esse carro que vale 10 mil reais e vendo para uma pessoa por 10 mil reais, significa dizer que do meu patrimônio vai sair o carro, mas vai entrar 10 mil reais. O que significa dizer que o meu patrimônio continua sendo de 100 mil reais. Ora, se eu analiso dessa maneira, não haveria por que haver uma limitação na venda de ascendentes a descendentes. Porque eu não posso beneficiar um dos meus filhos, se eu estou vendendo um objeto para ele, ele está me pagando o respectivo valor. Mas o problema da limitação, pessoal, não começa na compra e venda, começa no contrato de doação. A gente vai estudar, quando falarmos sobre doação, que a doação de ascendente para descendente significa adiantamento da legítima. O que é isso? Olha só, imagina que o meu patrimônio é 100 mil reais e eu não sou casado, para não complicar logo a minha sucessão, eu não sou casado e tenho 4 filhos. Ora, meu patrimônio é 100 mil, com a minha morte, o meu patrimônio será direcionado 25 para cada herdeiro, para cada filho, já que eu tenho 4, né? Bom, o que eu poderia fazer? Visando beneficiar um dos meus filhos, que eu gosto mais, eu poderia, então, em vida, doar para ele 10 mil, por exemplo, ou doar 20 mil, ou doar 30 mil, enfim. Então, eu começo a doar para um dos herdeiros, e aí o meu patrimônio vai diminuindo. Quando da minha morte, o meu patrimônio que era 100 mil, vamos supor que eu doei 20, o meu patrimônio ficou só 80. E aí, se eu for dividir 80 pelos 4, cada um vai receber 20, mas esse daqui que eu gostava mais, ele recebeu 20 de herança e mais 20 que eu doei, ficaria com 40. Então, a cota aí ficaria desigual. Então, o que o legislador prevê? A doação de ascendentes para descendentes importa em adiantamento. Ah, olha só. Se eu doei os 20 a um dos meus filhos, o meu patrimônio ficou 80. Quando da minha morte, esses 20 que eu doei retornam para o meu patrimônio, ou seja, voltam à colação, para que eu possa igualar os quinhões dos herdeiros aí que eu preciso. Ora, se eu doei, meu patrimônio era 100, se eu tinha 4 filhos, seria 25 para cada um, né? Como eu fiz doação em vida, dando 20 para esse, significa dizer que não precisa esse bem retornar para o patrimônio. Se eu já dei 20, mas ele teria direito a 25, a divisão vai ser 5 para esse daqui e 25 para os demais herdeiros. Ah, então a doação de ascendentes para descendentes importa em adiantamento da legítima. O que significa dizer que com a morte de uma pessoa, os bens devem retornar ao patrimônio de cujos para que haja a divisão correta dos quinhões. Não precisa retornar, não é o objeto que retorna, né? Mas o cálculo, o valor retorna para que eu possa igualar os quinhões hereditários. Já que eu fiz um parênteses aqui, eu quero discutir com vocês só mais uma coisa. Olha só. Quando eu tenho herdeiros necessários, e herdeiros necessários são descendentes, ascendentes e cônjuge. Eis os herdeiros. Pergunta mais simples de prova de concurso, né? Código 16 falava que herdeiros necessários eram descendentes e ascendentes. Hoje em dia, a partir do Código 2002, a pergunta em prova é: quem são os herdeiros ou quais são herdeiros necessários? E a resposta é descendentes, ascendentes e cônjuge. Bom, se eu tenho herdeiros necessários, eu não posso dispor em testamento da totalidade do meu patrimônio, porque a metade do meu patrimônio, a legítima, será destinada aos herdeiros necessários. Tá, então eu dava o seguinte exemplo: eu tenho 100 mil reais de patrimônio e tenho herdeiros necessários, porque eu tenho 4 filhos, né? Eu posso dispor de 50% do meu patrimônio. Então, 50% do meu patrimônio eu posso doar para minha irmã, para minha amiga, para o meu amigo, para um tio, para um parente distante, para quem eu quiser, e inclusive para um dos meus herdeiros. Se eu estou diante da legítima, se eu estou diante da minha parcela disponível, eu faço dela o que eu quiser. Então é possível sim que eu queira beneficiar um dos meus filhos. Mas para isso acontecer, eu tenho que fazer o contrato de doação, e neste contrato de doação eu tenho que dispensar da colação aquele objeto. Então só é possível se eu faço a doação
e coloca uma cláusula no contrato dizendo assim, olha, por eu estar na minha parcela disponível, ou seja, eu não estou doando, eu não estou ingressando na legítima dos herdeiros necessários, por eu estar na minha parcela disponível, eu estou doando esse objeto para o meu filho, dispensando esse objeto da colação. Então, para essa situação, meu patrimônio é 100, eu peguei 20 e dei de presente a esse meu filho. Quando eu morri era 80. Os 80 serão divididos 20, 20, 20 e 20. E aquele filho foi beneficiado porque ele já recebeu 20. Mas se eu não faço isso, e se eu simplesmente faço a doação, significa adiantamento da legítima. E o bem deve retornar à colação quando da minha morte. Muito bem, o que o legislador pensou? Bom, o ascendente, sabendo que, ao doar um objeto para o seu filho, este objeto deve ser colacionado com a morte dele, ele poderia fingir que estava vendendo, quando na verdade estaria doando. Então a limitação à compra e venda de ascendentes para descendentes é porque o legislador deseja evitar que haja talvez uma simulação onde o ascendente, sabendo da impossibilidade de doação, até poderia doar, mas ele teria que estar na parcela disponível e fazer cláusula, dispensando da cláusula de retorno, né? Mas para isso acontecer, o legislador pensou, bom, o ascendente, sabendo da impossibilidade da doação e querendo beneficiar um dos seus filhos, ele poderia fingir que estava vendendo, porque na venda não há nenhuma limitação, já que eu estou entregando um carro, sei lá, que vale 10 e recebendo os 10 em dinheiro. Então, a venda de ascendentes a descendentes é anulável, se não houver o consentimento dos demais descendentes e dependendo da situação do cônjuge também. Vou fazer aqui uma rápida pausa e a gente volta falando das limitações ao contrato de compra e venda. Um abraço.